Olá, bom dia. Vocês estão me ouvindo? Sim, Oh, bacana. Bom, pessoal, é o seguinte. Hoje nós não teremos o livro aqui do lado esquerdo, como de costume. O site está sendo atualizado. Então a gente vai ter que adaptar tudo aqui, né? E aí eu vou só esperar esse minutinho que tá faltando para as pessoas, né? Para não pegar ninguém de surpresa. E vou, logo depois disso, começar a nossa aula. Então vamos lá, né, gente? Eu vou começar a falar sobre tudo que nós temos para falar hoje. O exercício que vocês fizeram de tarefa de casa era um treco bem prático, né? Eu acho que eu não vou nem tentar corrigir aquilo, para não ter problemas. Né? Bom, então bom dia para todos, bom dia novamente. Quem ainda não digitou aqui o nome na chamada, por favor, faça isso. E hoje eu vou começar falando com vocês sobre posições relativas no plano. Esse conteúdo começa ali na página 44. E eu vou começar falando sobre alguns conhecimentos, assim, lembrando vocês de alguns conhecimentos que a gente tem aqui. Bom, lá na página 44, né? Tá escrito na 44, não, desculpa, 41. Primeiro, uma reta tem infinitos pontos. Ou seja, está aqui a reta, você marcar um ponto aqui e um ponto aqui, desde que os dois pontos que você marcou não sejam o mesmo ponto, né? Por exemplo, se eu venho aqui, ó, marco o ponto A, depois eu venho aqui em cima e marco de novo o ponto A, desde que isso que eu acabei de fazer não aconteça,
Desde que os pontos sejam distintos, sempre vai existir pelo menos um ponto entre eles. Sempre. Por menor que seja essa distância. E mais, a gente descarta esse ponto da extremidade e pega só os dois pontos. Aquele que você marcou depois, que fica entre os dois. Não estou dizendo entre, assim, no meio do caminho. Pode ser em qualquer parte do caminho. Se você pegar só esses dois aqui, sempre existe um ponto entre eles. Joga fora da beirada. Se você pegar só esses dois aqui, sempre existe um ponto entre eles e assim, forever, para sempre. Porque a reta tem infinitos pontos. Tá bom? Segundo, por um ponto passam infinitas retas. Tá aqui um ponto, ó. Uma reta, duas retas, três retas, quatro, cinco, seis. O meu espaço vai acabar um dia. Mas, quantas retas eu posso desenhar aqui? Infinitas. 3. Por dois pontos distintos, passa uma única reta. Aqui, ó, ponto A, ponto B, você vai lá e desenha uma reta que passa por eles. Não existe, se existisse outra reta que passasse pelos pontos A e B, ela seria assim, ó. Qualquer reta que passe pelos pontos, não consigo fazer aí. Qualquer reta que passe pelos pontos A e B é essa reta que eu acabei de desenhar aqui. 4. Um plano tem infinitos pontos. O que é um plano? Isso que vocês estão vendo na tela do seu celular é um plano. É o vidro da tela do celular, né? É um plano. Pontos colineares ou alinhados são pontos que pertencem a uma mesma reta. O que são pontos colineares? Eu vou desenhar dois pontos aqui e vou desenhar a reta que passa por eles. Dois pontos são colineares quando eles pertencem a uma mesma reta. Então, essa característica aqui ela é até um pouco assim, redundante, porque é para dois pontos, né? Agora, se for para três pontos, o terceiro ponto tem que ficar em cima da reta também. Observando que os pontos A, B e C, eles são colineares, porque eles estão sobre uma mesma reta. 5. Eu acho que eu pulei uma. Não. Sim. Não. Acho que eu escrevi um número duas vezes. Não. Não sei. Pontos coplanares são pontos que pertencem ao mesmo plano. Eu vou desenhar aqui um projeto de plano, né? Aí, nesse caso, os pontos não precisam pertencer a uma mesma reta, mas se eles pertencem ao mesmo plano, eles são chamados de coplanares. E, por último, três pontos distintos e não alinhados, não colineares, determinam um único plano. Você tem dois pontos aqui, ó. Você pode ter tanto esse plano aqui, que contém os dois, quanto esse plano aqui, que contém os dois. Enfim, para ter certeza de que o plano é único, você precisa de ter três pontos. Beleza, isso aqui é a geometria básica da básica. É aquilo que você faz para criar a geometria, né? As primeiras regras que você vai conseguir encontrar em qualquer estudo de geometria. E, como não é esse o nosso interesse, eu vou começar a falar das posições relativas. Primeiro, posições relativas de uma reta e uma circunferência. Vamos colocar essa circunferência aqui. Escrever aqui, ó, posições. Eu vou até digitar. Vai ser bem mais fácil para mim. Posições relativas de uma reta e uma circunferência. Como é que eu vou fazer para mover isso aqui? Não é assim. Bom, eu queria colocar isso aqui mais embaixo, mas não consigo. Enfim. Então tá. Eu tenho uma reta. Primeiro eu vou colocar aqui circunferência de centro O e raio R.
Então, eu posso ter uma reta que passa fora dessa circunferência. Vou colocar a reta S. Essa reta aqui é chamada de reta externa, por motivos óbvios, né? Eu posso ter uma reta tangente à circunferência. Aqui foi tão mal desenhado que ele nem reconheceu que era para ser uma reta. O que é uma reta tangente? É uma reta que tem um único ponto em comum. Essa aqui é a reta tangente. E eu posso ter uma última reta, que é a reta secante. O que é reta secante? É aquela que tem dois pontos em comum com a circunferência. Isso aqui era para ser um N, tá? Aí, melhor. Então, quais são as possibilidades de encontro entre uma reta e uma circunferência? A reta pode ser externa, a reta pode ser tangente ou a reta pode ser secante, dependendo da quantidade de pontos de encontro que ela tem com a circunferência. 0 pontos de encontro, reta externa. 1 ponto de encontro, reta tangente. 2 pontos de encontro, reta secante. Sobre essas retas, eu gostaria de falar só sobre a relação do raio com elas. Então, vou desenhar aqui um raio dessa circunferência e um prolongamentozinho dele, assim, digamos assim, que é o que a gente precisa para alcançar a reta externa. Então, se você observar bem, o raio mais uma parcelinha vai ser igual à distância entre o centro da circunferência e a reta S. Eu não sei como é que eu escrevo isso, distância de O até a reta S. Deve ser assim. Mas, enfim, o que eu estou querendo dizer para vocês é que, se a reta é externa, a distância entre essa reta e o centro da circunferência sempre é maior do que o raio. Beleza? Se a reta é tangente, a distância entre essa reta e o centro da circunferência é igual ao raio. E se a reta é secante, a distância entre essa reta e o centro da circunferência é menor do que o raio. Beleza, jovens? Só um detalhe, quando você faz a distância, o ângulo aqui, ó, entre a distância, né, e a reta tem que ser um ângulo de 90 graus. Aqui eu fiz para lá para não misturar com os outros e acabou que deu errado, porque, enfim, deu errado. Tá bom? Esse ângulo aqui tem que ser de 90 também. Nossa, 90. E esse ângulo aqui tem que ser de 90 também. Beleza? Essas são as três posições relativas entre uma circunferência e uma reta. Ô, professor, Oi. mas só que essas retas secante, tangente e externa pode estar nos dois lados do círculo? Deixa eu te fazer mais uns exemplos aqui para te mostrar. Vou deixar isso aqui. Você quer saber se podia ter uma reta aqui e outra aqui, por exemplo? É? Eu não É isso entendi. aí. Ah, beleza. Então aqui eu vou desenhar uma tangente, aqui eu vou desenhar uma secante, e aqui eu vou desenhar uma externa. É, pode ser. Ela pode estar em qualquer localização, não tem problema. Tá ok? E agora, antes de prosseguir, eu vou relembrar uma coisa para vocês, que é a ideia que a ideia não, que são os elementos da circunferência. Vou desenhar uma circunferência aqui. Não virou uma circunferência, né? Triste. Tentar de novo. Ah, meu Deus do céu. Não virou uma circunferência. Aê, ué, finalmente. Vamos lá.
Só relembrando vocês quais são os elementos de uma circunferência. Tem gente que chama isso de elemento, que é o centro, né? Eu acho que não é elemento da circunferência, porque a circunferência é só essa linha aqui, ó, azul. O centro não faz parte da linha azul, portanto, ele não é elemento. Ó, um segmento de reta que liga o centro a uma circunferência, né, a bordinha dela, é chamado de raio. Um segmento de reta que liga dois pontos quaisquer de uma circunferência é chamado corda. O segmento, a corda, melhor dizendo, que liga dois pontos de uma circunferência. A corda que liga dois pontos de uma circunferência e passa pelo centro dela é chamado de diâmetro. Se você pega o diâmetro e observa que para um lado você tem o raio e para o outro também, então o diâmetro fica sendo 2 vezes o tamanho do raio. Entendido? Esses são os elementos de uma circunferência. E agora eu vou falar das posições relativas de um ponto e uma circunferência. Vamos lá. Qual que é a diferença? A diferença é que, em vez de fazer as posições relativas entre uma reta e uma circunferência, eu vou fazer entre um ponto e uma circunferência, né? Vamos lá. A primeira coisa que eu preciso é de uma circunferência. E agora é o seguinte, ó. Vou pegar aqui o ponto A. Vou pegar aqui o centro, que vai ser O. E a distância entre O e A. Vou chamar essa distância... Eu vou marcar a distância assim, ó. Distância de O até A. Tá bom? Entre O, A entre parênteses. Se a distância entre o centro e o ponto A for maior do que o raio, então o ponto A é externo. A mesma história da reta, né? Se a distância entre a reta e o centro da circunferência for maior do que o raio, então a reta é externa. A mesma regra vale para o ponto. Se a distância entre o ponto O e o ponto A, vou colocar aqui a linha só para diferenciar. Não, vou. Se a distância entre o ponto O e o ponto A é igual ao raio, então A pertence a um ponto da A, né? Pertence à circunferência. O que significa pertencer à circunferência? Significa que ele está em cima da linha azul que forma a bolinha que você conhece como circunferência. E o que acontece se o ponto A, colocar A duas linhas, estiver dentro da circunferência? Acontece que a distância entre ele e o centro é menor do que o raio. Nesse caso aqui, a duas linhas é interno. Alguma dúvida, queridos jovens? Não. Murilo, exatamente. Diâmetro é um dos eixos de simetria do círculo. Na verdade, eu acho que é o único eixo de simetria que você vai poder encontrar em um círculo único. A não ser, é claro, que esse círculo tem algum outro padrão, né? Seja colorido, sei lá, tenha risquinhos, enfim. Mas se for só um círculo desenhado cru, sim, ó. Aí o diâmetro é, sim, um dos eixos de simetria dele.
Beleza, e agora eu vou falar com vocês sobre... Deixa eu apagar isso aqui. As posições relativas entre dois círculos, entre duas circunferências. Vamos lá. Uma circunferência aqui, outra circunferência aqui. Cadê? As duas circunferências são externas, né? Alguma dúvida sobre isso? Uma circunferência aqui, outra circunferência aqui. Essas duas circunferências são internas, né? Certo? Bom, a gente tem aqui as circunferências que não possuem nenhum ponto em comum, elas são chamadas de internas ou externas. Daí você vai avaliar, você vai observar quem é o quê, né? Também existe a possibilidade de duas circunferências serem tangentes. E aí é a mesma história lá da reta. O que são duas retas, né? Desculpa, o que significa a reta ser tangente à circunferência? Significa que tem apenas um ponto de encontro. Duas circunferências são tangentes, nesse caso aqui, com apenas um ponto de encontro. Só que se você observar, elas também são externas ao mesmo tempo. Existe a possibilidade de acontecer a tangência em duas circunferências que são internas. Olha aí, bonito. E por fim, circunferências secantes, né? No caso das circunferências secantes, a soma do raio de uma com o raio da outra é menor do que a distância entre os dois centros. Aqui é o maiúsculo e o minúsculo. E isso é óbvio, né? Porque tem um pedacinho do raio da pequena entrando para dentro da grande. Quando as circunferências são secantes, a soma dos raios é menor do que a distância entre os centros. Quando as circunferências são tangentes, a soma dos raios é sempre... Vamos lá, eu vou ter que separar em dois casos. Se elas são tangentes externas, a soma dos raios é igual à distância entre os centros. Se elas são tangentes internas, aí é outros 500, que eu vou deixar para uma próxima aula, porque já são 9h03, nessa aula já está acabando. Joaquim, 0 pontos externo, 1 ponto tangente e 2 pontos secante. Exatamente isso, exceto para o ponto, né? Para o ponto não tem ponto tangente. Vale para a reta e para a circunferência. Professor, você marcou o ponto de encontro nas tangentes externas. É o centro que você queria marcar, não? Eu? É, nas internas. Tangentes internas? Ah, tá, eu marquei o ponto de encontro. Mas não tem problema, o mais importante aqui é você saber que só tem um ponto de encontro. Essa parada aqui da distância entre os dois centros ser maior ou menor que o raio, sempre vai ser óbvio. Sempre que o exercício perguntar, você vai falar, vou desenhar para ver. Desenhou, olhou, pronto. Ficou óbvio. Tá bom? Mas obrigado pela informação aí, embora eu acho que eu não tenha entendido muito bem. Beleza, jovens. Esse era o conteúdo, né, para a aula de hoje. E eu gostaria que vocês fizessem aí para casa a página 43.
Tá ok? Já anota aí. E eu já vou encerrando nossa aula por aqui. Tá bom? Fica todo mundo com Tá Deus. bom? Um abração aí para vocês. E até logo. Tchau, tchau. 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 Tchau.